Prontinho, tá gravando. Qualquer coisa, estou aqui. Bom, então, primeiro, boa tarde a todos e a todas, tá? E vamos começar então a nossa aula aqui sobre a Amazônia, tá? Deixa eu já começar aqui a compartilhar a tela. Opa, desktop. Bom, então, seguinte. Amazônia. Então, a ideia aqui é trabalhar com vocês a questão da Amazônia na sua interdisciplinariedade. Por quê? Amazônia do Barão. Vamos lá. Entre 2002 e 2019, fazendo uma pesquisa em todas as provas, em todas as provas de primeira fase, o que se constatou? O seguinte, você tem a Amazônia nessa distribuição. Então, nós temos 50% na prova de geografia, 40% na prova de história e 10% na prova de política internacional. Sendo que, se jogarmos o verbete borracha, você tem uma participação um pouquinho maior de história, além desses 40%. Aí fica mais ou menos em 42%, 43%. Basicamente, na média de 2002 até 2019, há uma média de 2 questões sobre a Amazônia, o que é significativo. Claro que nessa distribuição, uma será em geografia, que aí a outra, ou história do Brasil, ou política internacional. Bom, a nossa preocupação aqui, veja, eu não falarei sobre a questão da geografia. Não sou geógrafo, não falarei sobre geografia física. Por mais que eu, quando eu tinha uns meus 16, meus 17 anos, eu tinha convicção de que eu ia fazer o curso de biologia e não um curso de direito, e aí vira uma pessoa má, e aí acabei optando pelo curso de direito e abandonei minha paixão pelo que eu tinha, pela biologia, mas eu ainda continuo tendo essa paixão, porque, enfim, tem certas coisas, principalmente na área de botânica, que eu adoro, mas é hobby. Eu não sou geógrafo. Então, não colocarei aqui as questões no corte da geografia, mas eu colocarei as questões nos outros 2 cortes. E trabalhando essa interdisciplinariedade. Daquilo que é mais recorrente sobre a Amazônia no TPS. Bom, então, e aí são 4 dias, nós vamos ter um último dia de questões e 3 dias que eu vou passar para vocês, com aulas mais expositivas, passando conteúdo, e depois vamos ter um dia, uma aula inteira só de questões. Bom, então vamos lá. Só para ambientá-los, então vamos começar a falar da Amazônia antes da Amazônia. Então nós temos aqui as grandes civilizações, quase todos os mapas, uma boa parte desses mapas que vocês vão ver, não esse especificamente, mas outros mapas, não esse sim, são da fonte FGV Atlas. A FGV, fica uma sugestão para vocês, ela tem uma plataforma maravilhosa de atlas históricos. Se vocês nunca acessaram, acessem. É muito, muito boa. Fica aqui uma baita dica. Qual é o nome, professor? Coloca Atlas FGV. Se você colocar Atlas FGV, você vai encontrar. Que é o pessoal da FGV do Rio que elabora isso, em conjunto com o pessoal do CPDOC. Então, lembrando que lá na FGV do Rio, como você tem um think tank, que é o CPDOC, que trabalha com documentação historiográfica, são eles que elaboram esses mapas, e são mapas muito bons. Assim, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito do suporte de imagem na construção do conhecimento. E eu acho que mapa te ajuda muito para você conseguir, enfim, entender temas que são complexos e, de certa forma, isso ficar retido no seu conhecimento. Bom, então, Amazônia antes da Amazônia. Aqui eu vou pontuar apenas algumas informações importantes sobre
essas civilizações pré-colombianas, tá, que se distribuíam aí com preocupação especial, né, na América do Sul, tá? Porque, enfim, é a nossa circunstância geográfica. Então, nós temos grandes civilizações ameríndias com o domínio da metalurgia. Tá? Dessas civilizações ameríndias com o domínio da metalurgia, nós temos, em especial, as três grandes civilizações, deixa eu só colocar o cronômetro aqui, para não errar no tempo. Nós temos as três grandes civilizações, Azteca, Maia, os Aztecas, os Maias e os Incas. Tá? Na Mesoamérica e parte do que hoje seria a América do Norte, Aztecas e Maias, né? Aztecas um pouquinho mais ao norte, mais um pouquinho mais ao sul, mas enfim, e nos Andes, os Incas. Tá? Então nós temos essas três grandes civilizações. Na região da Amazônia, tá? Aqui existe um debate em aberto. Tá? Se nós tínhamos uma grande civilização urbana ou uma rede de civilização, uma rede urbana de civilização, ou se nós tínhamos agrupamentos esparsos, nômades, ainda em um momento de organização de caçadores-coletores. Tá? Basicamente, até 5 anos, né, havia quase que uma posição predominante de que havia apenas esparsos agrupamentos nômades em um sistema de caça e de coleta. Tá? E aí, recentemente, algumas teorias que antes eram tidas como teorias talvez excêntricas de grandes grupos civilizatórios na Amazônia começam a ser confirmados por imagens de satélite e outros meios. Mas esse debate ainda se coloca em aberto. O ponto importante para nós, né, o que espanhóis encontram como civilizações pré-colombianas não é a mesma coisa que portugueses encontram como civilizações pré-colombianas. Tá? E isso vai ter um impacto direto na forma como portugueses e espanhóis vão organizar a sua presença nesses espaços. Até porque, né, essas civilizações com as quais os espanhóis terão seu principal contato, né, por terem domínio da metalurgia, isso significa o seguinte, que em algum momento elas têm e sabem usar materiais que essas metrópoles tanto queriam. Tá? Ouro, prata e, eventualmente, pedras preciosas. Tá? Mas, em especial, ouro e prata. Tá? Portugueses não terão não terão esse contato, tá? De imediato, porque as civilizações ameríndias ou as civilizações pré-colombianas com as quais eles têm contato, majoritariamente não eram civilizações que tinham domínio da metalurgia. Tá? Mesmo se levarmos em consideração, pensando na Amazônia, a civilização marajoara, que entre todas é aquela que apresenta o conjunto de artefatos mais bem elaborados, mais complexos e que, portanto, né, dão a ideia de um grupo civilizacional mais articulado, né, mesmo assim, né, você não tinha nem de perto, tá, o grau de complexidade e de domínio de metais relevantes como teremos com astecas, maias e incas. Tá? E isso tem uma diferença, um impacto direto da forma como esses grupos europeus vão se organizar neste espaço, tá? Que ganha o nome de continente americano. No caso da Amazônia, nós temos basicamente 2 grandes grupos linguísticos, e aqui tomando como referência a Amazônia, principalmente a Amazônia brasileira. Tá? Então, nós temos 2 grandes grupos linguísticos, o macro-G, tá? E o macro-Tupi. Então, o grande grupo linguístico G e o grande grupo linguístico Tupi. O grande grupo linguístico G está em verde, né? Essa área mais central do que, enfim, hoje é o Brasil, e o macro-Tupi, como vocês percebem, uma presença grande na Amazônia,
e também nas faixas litorâneas. Né? Com o corte aqui da região da Amazônia, nós temos tanto a cultura marajoara, em laranja, quanto a cultura tapajó, em amarelo. Se um dia vocês tiverem curiosidade, coloquem cultura marajoara, cultura tapajó no Google Imagens. Marajoara tem, enfim, uma produção belíssima, belíssima de artefatos. Né? E temos aqui o núcleo original Tupim vermelho, então, né, parte do pressuposto de que é desse local que esse grupo se espalhando. Tá? E se sabe isso, entre outras coisas, pelos tipos de artefatos que são encontrados e também pela estrutura linguística das línguas remanescentes. Tá? Então, nós temos dois grandes grupos linguísticos culturais distintos, o G e o Tupi. Tá? Mas lembre-se, isso aqui são macrolínguas, tá? E aí você tem muitas variáveis sobre elas. Nós temos duas grandes áreas, dois grandes vetores de ocupação desse espaço. Tá? Nós vamos ter o vetor de ocupação da Amazônia, que é essa imagem maior que vocês têm aqui em cima. Tá? E essa ocupação ela vai se projetar em grande medida a partir das redes fluviais que existem, e essas redes fluviais vão se tornar canais importantíssimos de comunicação, tá? E de presença. Tá? Enfim, que essas comunidades pré-colombianas já se utilizavam. Tá? E nós vamos ter um outro vetor muito importante, que é esse vetor que faz esse corte transversal, que está na imagem abaixo, entre Lima e Buenos Aires. E eu vou começar com esse corte de baixo, para depois falar da questão da Amazônia. O que acontece? Então, vocês percebem que você tem aqui um corte transversal entre Lima e Buenos Aires. Tá? Basicamente, a lógica da ocupação espanhola, tá, nesse espaço sul-americano, ela se coloca majoritariamente nessa linha, entre Lima e Buenos Aires. Por quê? Por aquilo que está no meio do caminho. E o que está no meio do caminho? Potosí. Então, nós temos aqui Potosí. E por que Potosí é tão importante? Tá? Porque Potosí vai ser a grande área de produção de metais para a Espanha, no contexto da América do Sul. Então, no contexto da América do Sul, nós vamos ter esta grande área, né, de metais, que é Potosí. E, basicamente, a lógica de ocupação hispânica nesse espaço, ela vai refletir justamente, né, as necessidades de extração, tratamento e comercialização dessa fonte de metal. Né? E por que isso é tão relevante? Eu não sei se vocês já pararam para pensar que tem uma estrutura no mapa do Brasil. Pensando em figuras geométricas, o que o mapa do Brasil lembra a vocês? Mais ou menos assim, uma coisa tipo bem grosso modo. Se eu quisesse fazer um desenho bem tosco do mapa do Brasil, como que eu faria? Um triângulo invertido? Perfeito, um triângulo invertido. Em que você tem uma base maior e depois essa base vai se estreitando. Certo? Tem uma lógica para isso. Isso não é um acaso. Esta lógica está na interação entre portugueses e espanhóis. A forma como o mapa do Brasil se configura não é algo que depende apenas de luso-brasileiros. Né? Lusos em primeiro momento e lusos brasileiros no segundo momento. E depois brasileiros confirmando isso. Império em diante. Esse mapa também tem de ser compreendido
na forma pela qual os espanhóis ocupam esse espaço. Existe uma máxima que eu gosto da vida, que é o seguinte: você cuida daquilo que você gosta. O espaço maior que o Brasil ocupa nessa base invertida do triângulo é porque era aquilo que os espanhóis não gostavam. E os brasileiros vão conseguir, de certa forma, se colocar, se projetar para essa área. E você vai tendo se estreitando à medida que vamos ao sul. Por quê? Porque nesta área é uma área de interesse para os espanhóis. E, portanto, os espanhóis oferecerão resistência à expansão luso-brasileira. E a configuração do território brasileiro, ela segue muito essa lógica. Ela tem uma lógica litorânea, com certeza, no início, mas ela também tem essa lógica interiorana, em que a relação Brasil, a relação Portugal-Espanha é fundamental na compreensão dessa formação territorial. Tá? Talvez muitos de vocês já tivessem chegado a essa conclusão, enfim, já tivessem colocado isso, mas de qualquer forma, fica aqui o ponto. Um outro tema importante dessa lógica aqui. O que a mineração traz de diferente da plantation? Existe uma lógica da mineração que nós vamos ver aqui na região de Potosí, que de certa forma também vai se refletir na mineração na região das Minas Gerais, e essa lógica é distinta da lógica da plantation. Né? Por quê? Porque quando você fala de mineração, basicamente mineração ela está no interior. Você não tem como regra mineração no litoral. Você tem como regra mineração no interior. Tem um outro ponto. Você não come minério. Né? Você não vai comer ouro, você não vai comer prata, você não vai comer pedras preciosas. Portanto, você necessita de quê? Você necessita de redes de abastecimento para essa atividade econômica. Em uma escala muito maior do que você necessitaria na plantation, porque mesmo que a plantation tenha uma lógica, né, de produção, tá, para o consumo externo, e mesmo que você tendo uma grande área, uma vasta área que se configura como uma plantation, você tentará, né, ocupar o máximo dessa área possível para a sua atividade fim. Né? Não obstante isso, né, existe a possibilidade de você, de alguma forma, mesmo que seja marginal, mesmo que seja residual, né, produzir parte dos alimentos que você precisa. Dificilmente plantations eram autossustentáveis, mas comparado com mineração, o volume de alimentos que esta atividade vai recorrer, né, é muito grande. Então você precisa de um mercado que abasteça. E você precisa de um mercado que abasteça com redes mais amplas de distribuição. Porque não é algo que está ao longo do litoral, em que você tem uma distribuição que pode ser, por exemplo, feita por cabotagem, ou que tem uma distribuição que não necessite de uma rede muito vasta. Então aqui você está falando de estradas, aqui você está falando de caminhos. De certa maneira, isso, né, ajuda e auxilia na fixação desses grupos humanos. E estabelece uma rede muito mais plural e muito mais complexa de relações econômicas, que, por sua vez, estabelecerão uma rede muito mais complexa e muito mais plural de relações humanas, de relações sociais.
os espanhóis vão muito utilizar o quê? As redes que, nesse caso, os incas já tinham. Assim como ao norte, basicamente no que hoje entendemos por México e parte da América Central, distribuição do mesmo modelo. Essas redes de distribuição que são muito dependentes da estrutura hidroviária. Estão me ouvindo aqui? Dá para ouvir? Ah, ótimo. Tá. Então, espanhóis, incas ao sul, astecas e maias ao norte usam essas vastas redes que as civilizações ameríndias já tinham. Aqui, você não tem redes do mesmo tipo. O que você vai ter é a utilização de redes hidroviárias, principalmente redes hidroviárias. Tá? Mas você não tem uma infraestrutura, entre aspas, tão sofisticada quanto os espanhóis vão encontrar. Tá bom? Tá. E nesse caso aqui, desse eixo transversal, você vai ter dois grandes pontos de distribuição dessas mercadorias para o mercado externo. Vocês têm um ponto de distribuição em Lima, e aí Lima, grosso modo, vai ser, digamos, o ponto de distribuição oficial, a partir do qual a estrutura do Estado espanhol melhor alocada estará. Por isso que Lima vai ter o apelido de a cidade dos reis, la ciudad de los reyes. Tá? Por isso que Lima você vai ter a Universidade de São Marcos, que é uma das primeiras universidades, a primeira universidade aqui no continente, na América do Sul. Tá? Por isso que no processo de independência, tá? O Peru vai ser um dos últimos, porque você vai ter mais resistência, porque você vai ter uma presença maior do Estado espanhol. Né? Um dos últimos bastiões da independência na América do Sul, hispânica, vai ser Bolívia. Porque você cuida daquilo que você gosta. O que você gosta? Você gosta de Potosí. Você quer Potosí. Você quer proteger Potosí. Então, você tem um canal de escoamento oficial, que é Lima, e você vai ter um canal de escoamento extraoficial, que é Buenos Aires. Buenos Aires se fez a partir de canais extraoficiais, assim. Buenos Aires foi uma cidade que se construiu a partir de esquemas extra-legais? Sim, em boa medida, sim. Né? Então, você vai ter dois grandes canais de distribuição, Lima e Buenos Aires. Bom, e não é por qualquer motivo, tá, que você tem, à medida que o Brasil vamos mais ao sul, né, você tem um estreitamento dessa faixa. Porque são áreas que, para os espanhóis, eram vitais, importantíssimas. Tá? Entenda isso e você vai entender por que a questão da cisplatina é tão cara a portugueses e tão cara a espanhóis, tão cara a lusos brasileiros como a hispano-americanos. Tá? Entre outras razões, porque no caso da cisplatina é você ter influência sobre um dos pontos principais de fluxo de comércio, que é o fluxo via Buenos Aires. Então, se você está do outro lado do estuário do Prata, isso é muito importante. Bom, então temos essa lógica aqui, que é essa lógica transversal, pensando, né, na lógica da América Hispânica. Tá? No quadro de cima, nós temos, nessa imagem, em cima nós temos o processo, né, de deslocamento dos espanhóis no eixo amazônico, nesse eixo mais ao norte, nesse eixo setentrional. Em 1541, como consta aí no material, o Francisco
Orellana, né, junto com Frei Gaspar de Carvajal, né, eles fizeram uma expedição partindo ali dos Andes, tá, até chegar na Foz. E aí, enfim, foi fácil porque você está seguindo basicamente o sentido do rio, ou dos rios, né, que depois vão formando ali o complexo hidroviário da Amazônia. Tá? E aí o Francisco Orellana é um daqueles famosos conquistadores, né? Figuras como Pizarro, como Cortés, como o próprio Orellana, tá? Que são aquelas figuras emblemáticas, né, da história da Espanha, que, enfim, firmaram o domínio espanhol pelo feito, né, dos espanhóis, né, de conhecerem aí. Então, voltando, o Orellana foi um dos responsáveis por esse feito de exploração hispânica, né, da região amazônica. E estará sob o interesse da coroa portuguesa e dos luso-brasileiros, o que vai justificar o mapa atual do Brasil. Então, usando a grande referência, né, de Sinésio Sampaio Goes Filho, navegantes, bandeirantes e diplomatas, né, obra fundamental, tá? Então, as três grandes figuras, né, por trás da formação do território brasileiro, né, os navegantes, os bandeirantes e os diplomatas. Claro que você também poderia colocar outros aqui, comerciantes, eu também colocaria os religiosos, né, os sacerdotes das várias ordens, principalmente da Igreja Católica, né, também foram fundamentais para isso. Mas, enfim, então, usando como referência importante Sinésio, o diplomata Sinésio Sampaio Goes Filho, só entendemos a nossa configuração territorial se entendermos a União Ibérica. Por quê? Porque durante o período da União Ibérica, como você tem um amálgama das coroas, como você tem a mesma dinastia, a mesma casa real que controla, né, esses dois estados, você vai ter vantagens e desvantagens pensando na perspectiva de Portugal. E quais são as vantagens e desvantagens? Uma das desvantagens é o seguinte: a animosidade dos inimigos espanhóis. Então, se antes Portugal tinha boas relações ou relações neutras com aqueles que eram, né, os inimigos da Espanha, né, os opositores da Espanha, agora Portugal compra esses inimigos. Né? E isso vai trazer consequências no Nordeste, na África e na Ásia, que eu já mostro. Entretanto, isso também nos dá o quê? Vantagens. Quais vantagens? Expansão sobre as áreas de pouco interesse a Madrid. Especificamente qual? Amazônia. Em grande medida, Amazônia. Porque, notem, se eu sou um luso brasileiro e se eu me projeto para essa área, durante a União Ibérica, somos hermanos. É tudo parte da mesma coroa. Eu estou ocupando em nome da coroa, do rei Felipe, que é o mesmo para Madrid e para Lisboa. Então, essa União Ibérica, ela vai permitir, né, essa confusão de interesses. E nessa confusão de interesses, nós teremos importantes reconfigurações territoriais. Antes de chegar nas drogas do sertão, Forte Presépio, etc., eu quero que vocês entendam isso num quadro geral. Porque essa ocupação da Amazônia, ela não acontece no estrito interesse e no estrito contexto da Amazônia. Ela tem uma lógica maior.
E que lógica é essa? Temos aqui, né, um mapa com dois importantes tratados. O Tratado de Tordesilhas, 1494, e o Tratado de Saragoça, ou também chamada Carta de Saragoça, ou a Doação de Saragoça, enfim. Então, o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Saragoça. O Tratado de Saragoça, 1529, o Tratado de Tordesilhas, 1494. Quando você estuda a relação entre Brasil, Portugal, Espanha, América Hispânica, você deve estudar isso porque a ocupação no continente americano, ela também tem uma relação óbvia, que vocês sabem, com o continente africano e principalmente com o continente asiático. Então, repetindo, quando se estuda Brasil, Portugal, Espanha, América Hispânica, isso deve ser compreendido em um contexto maior, que envolve não apenas o continente americano, mas o africano e principalmente o continente asiático. Então, assim, se você fosse um jovem italiano, você é um jovem de Veneza, tá? Você está aqui nos 1500, tá? Veneza não oferece mais tantas oportunidades como uma vez oferecia para você. Ou se você é um jovem genovês, Gênova não oferece mais tantas oportunidades para você como oferecia antes. Então você vai para onde está o dinheiro, né? Show me the money, follow the money. Você vai para onde está o dinheiro, você vai para as grandes cidades, para onde você tem uma economia pujante. Você vai para Lisboa ou você vai para Toledo e depois, enfim, quando estabelecer, Madrid, tá? Então você vai para esse mundo ibérico, tá bom? Você foi para esse mundo ibérico. A lógica desse mundo ibérico nos 1500, final dos 1400 e 1500, não é uma lógica voltada em algum momento para esse continente americano. E vamos deixar em suspenso em que medida já sabiam ou não sabiam a questão do continente americano. Isso tudo é voltado para o continente asiático. Essa é uma realidade voltada para o continente asiático. Gênova e Veneza também tinham lógicas voltadas ao continente asiático. Nós temos a Rota da Seda, que nunca deixou de ter a fluição de mercadoria. Então, é tudo voltado para a Ásia. As grandes civilizações estão na Ásia, Índia e China. Então, você tem de pensar isso numa perspectiva de Ásia. O que é o melhor? Ásia. É só quando a Ásia não dá certo que você volta os olhos para cá. Da forma como foi colocado, grosso modo, o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Saragoça, se estabelecia a seguinte relação: aos espanhóis mais a América e aos portugueses mais a Ásia. Nisso daí fica bem evidente que, enfim, os portugueses foram muito mais astutos e muito mais eficientes do que os espanhóis, tá? É que nós temos a tendência de olharmos com um olhar de brasileiros que, portanto, estão no continente americano e olham o Tratado de Tordesilhas e falam: nossa, como esses portugueses eram burrinhos, eles só pegaram esse pedacinho. Mas esse pedacinho não interessa. O que interessa são os grandes centros de produção e distribuição de mercadorias da Ásia. É isso que interessa. Tá? E isso, de certa forma, fica consolidado nesses dois tratados. É óbvio que holandeses, ingleses, franceses não necessariamente vão concordar com isso, né? Segundo a famosa frase francesa, né? Me mostre o testamento de Adão que legou o mundo a Portugal e a Espanha e respeitarei esses tratados. Mas, enfim, né? Era o contexto que se colocava. E aí, com isso, você tem, né, basicamente, essa divisão, né, de mundo colocada entre portugueses e espanhóis, que ela só faz sentido completo quando você coloca Tratado de Tordesilhas com Tratado de Saragoça. E aí você tem, grosso modo, duas estruturas de mare clausum, ou seja, duas estruturas de um acesso fechado aos mares, um acesso exclusivo aos mares.
usando a expressão que os romanos utilizavam para o Mediterrâneo, né, que era o Mare Clausum. Você tem o Atlântico Sul, tá, em relação a Portugal, assim como o Mar da Índia, e você tem o Pacífico, tá, em relação à Espanha. Tá? Lembre-se, essas pessoas não sabiam o tamanho desses continentes, principalmente o continente americano. Então não sabia, enfim, que era tão complicado chegar sei lá, de Nova York até Washington, estado de Washington, a Seattle. Tá? Enfim, só pegando cidades que já existem, que existem hoje em dia. Tá? De toda forma, os portugueses vão conseguir, né, o acesso a essas rotas mais consolidadas. Tá? Tá. E a lógica para os portugueses no começo era ter acesso a esse mercado asiático. Tá? E aí você tem pontos estratégicos como Aden, Hormuz, Moçambique, Goa na Índia, Malaca principalmente, no que hoje, enfim, a Malásia, e você tem as Filipinas. E lembre-se das Filipinas. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? União Ibérica, desvantagem. Aqueles que antes não eram necessariamente os meus inimigos, passam a ser os meus inimigos. E o que isso vai trazer como consequência para Portugal? Em especial, animosidade com os holandeses, que passavam pelo processo de independência e enfim, de afirmação perante a Espanha. Tá? E aí não é só a ocupação holandesa, tá, em parte da Bahia e Pernambuco, principalmente, mas é também essa ocupação holandesa nos pontos de acesso à Ásia que Portugal tinha na África e nos pontos de comércio de Portugal na Ásia. Esse mapa é muito interessante porque, notem, séculos XV, XVI, XVII, enfim, a presença, primeiro, que a presença europeia no continente africano era uma presença, principalmente no continente africano subsaariano, era uma presença marginalizada. Tá? Presença, de fato, grande, que adentra o continente africano é século XIX. Aí você vai ter uma nova fase do imperialismo. Mas aqui, esta presença no continente africano, principalmente no contexto subsaariano, a lógica dela é uma presença que garanta pontos de apoio para o comércio com a Ásia e, eventualmente, também esse comércio com o continente americano. Tá? Mas é a lógica de entreposto. Não é uma lógica de vamos entrar, é uma lógica de entreposto. Tá? Esses entrepostos, eventualmente, muitos deles acabaram sendo controlados e capturados pelos holandeses. Tá? Em azul, Holanda, tá? E em verde, Portugal. Um ponto importantíssimo foi aqui, na África do Sul. Tá? O Cabo da Boa Esperança, quando foi possível cruzá-lo. Tá? E toda essa região aqui ao sul da Índia, tá? A região de Sri Lanka, Malaca na Malásia. Eventualmente eles vão conseguir até chegar aqui no Japão, onde os portugueses já tinham chegado, e enfim, deu um problema tremendo os portugueses lá, mas enfim, basicamente contra os jesuítas, mas vamos tocar. Então, os holandeses vão, ao longo desses séculos, né, final do século XVI e início do século XVII, né, ocupar esses pontos na Ásia e na África. Isso, de certa forma, vai fazer o quê? Isso, inevitavelmente, vai jogar a coroa portuguesa para o continente americano. A perda de presença de Portugal, tá, no continente asiático e nos entrepostos necessários da África vão jogar as atenções de Lisboa para o continente americano. Tá? Lisboa terá alguns entrepostos ainda? Claro que terá. Goa, por exemplo, na Índia, Macau, na China, mas não como a presença que eles tinham antes. Tá? Pois bem, né? E aí o fato que os portugueses conseguem consolidar, né, a presença
portuguesa a despeito do desafio holandês aqui no continente americano foi fundamental. Então, tanto a expulsão dos portugueses ali no contexto da Bahia, principalmente no contexto de Pernambuco, enfim. Então, olha, aqui não. E aí que eles conseguem consolidar. Tá? Ao mesmo tempo que os portugueses na União Ibérica estão avançando sobre a Amazônia, e os luso-brasileiros estão avançando sobre a Amazônia, centro-oeste da Amazônia, os espanhóis também fazem o mesmo lá na Ásia, em especial nas Filipinas. Por isso que vão chamar de Filipinas, por conta da homenagem ao rei Filipe. Então, enquanto luso-brasileiros e avançam, tá, sobre... Então, enquanto... Vou repetir, porque eu vi que a internet está em sala. Enquanto os luso-brasileiros não respeitam os tratados e as áreas entre Portugal e Espanha no continente americano, avançando sobre essas áreas espanholas, os espanhóis fazem o mesmo em parte das áreas de Portugal na Ásia, em especial nas Filipinas e também disputas em relação ao Estreito de Malaca, até hoje super estratégico no mundo. Tá? Então você tem essa dualidade. Os portugueses avançando sobre aquilo que em princípio era dos espanhóis e os espanhóis avançando sobre aquilo que em princípio era dos portugueses. Tá? E aí vocês vão ver como que isso fica nos tratados. Tudo bem. Então, essa União Ibérica foi o grande momento que vai dar sentido a esses mapas, principalmente ao mapa brasileiro. Seja a perda da influência na Ásia por conta dos holandeses, e os holandeses estão contra os portugueses, porque agora os portugueses e espanhóis estão juntos. Seja a perda de áreas na Ásia por conta do avanço dos próprios espanhóis, e a vantagem, se assim pode ser colocado, da expansão que luso-brasileiros estabelecerão em relação ao centro-oeste, ao que hoje chamamos de centro-oeste, e a região amazônica. Tá. O que justifica este fluxo de luso-brasileiros nesta região? Tá? Basicamente, o processo amplo, tá, de bandeiras e entradas que terão como objetivo as drogas do sertão e as comunidades ameríndias. Tá? Então, todas essas especiarias, colocando no sentido amplo, tá? Todos esses itens que são valiosos no comércio exterior, acessíveis, tá, na Amazônia, quanto a própria presença dos seres humanos nos agrupamentos ameríndios, seja em algum momento para os tornar escravos, ou seja para conquistar as suas almas, são duas lógicas importantíssimas por trás desse processo, assim como a questão da mineração. Óbvio, né? Se Espanha conseguiu, por que nós não conseguimos? Precisamos encontrar a nossa Potosí. Precisamos encontrar a nossa grande reserva de metais. E também, eventualmente, se for o caso, pedras preciosas. Então, nós temos esse processo aqui. Tá? Esse processo que, né, tem em São Paulo, né, uma parte importante da sua lógica de organização e expansão. O que eu gosto muito do mapa que vocês têm em cima, tá? Esse mapa de cima é o seguinte, é que ele tem, como vocês podem ver, as cores são diferentes, tá? Não só ele mostra a configuração do Brasil no Tratado de Madrid, do Brasil hoje em dia, mas ele mostra a questão das ocupações.
no século XVII. E ele mostra as ocupações em grau de intensidade. Né? E aí vocês têm, né, ao longo, né, do rio Amazonas e de seus principais afluentes, né, o grande caminho, né, por meio do qual você consegue compreender a ocupação portuguesa. A ocupação portuguesa efetiva. Não efetiva no sentido de que você tem milhares e milhares e milhares e milhares de portugueses morando aqui. Claro que não. Mas ocupação efetiva no sentido de que você tem pontos de defesa, que você tem pontos que eram explorados, que você tem canais de comércio bem estabelecidos. Na parte tênue e formal, aí você sabe, não, aqui é só tá, formal, é só reivindiquei. Mas efetivamente não tem ninguém aqui. Tá? Eu cheguei uma vez, enfim, nunca fiquei. Né? A tênue, existem fluxos de comércio, eu tenho, às vezes, algum entreposto importante, algum ponto de defesa, né? Mas não que eu tenha uma grande ocupação humana. Tá? E no efetivo você tem uma ocupação maior. Como vocês podem ver nesse gráfico, a ocupação efetiva, né, ela se dá apenas aqui circundando Ilha de Marajó. Né? E depois você tem uma ocupação tênue que se projeta em direção, né, ao centro da Amazônia, indo no sentido contrário do rio, né, em parte, assim, né, no rio Amazonas e seus principais afluentes. Notem ao mesmo tempo que nós temos a presença francesa e holandesa nas Guianas, que eu vou falar depois delas. Mas essa presença francesa e holandesa nas Guianas, ela é muito, muito, muito tênue. Vocês podem perceber que, assim, efetiva é só na ponta, é só no litoral. E a região das Guianas, daqui a pouco eu vou falar para vocês, a lógica delas é a lógica caribenha. A lógica dessa região se dá para o Caribe. Tá? Ela tem uma outra lógica. Bom, essa expansão sobre a Amazônia, tá, vai gerar a necessidade, por exemplo, de em 1616 se estabelecer um entreposto de defesa importante. Tá? Até porque, né, comerciantes franceses, comerciantes ingleses, comerciantes holandeses, eventualmente, né, se valiam dessas rotas também. Né? E aí nós vamos ter Belém, 1616, o Forte do Presépio. Né? Ou o Forte do Presépio de Belém, né? Que depois vai ser Belém. Temos aqui duas bandeiras, barras entradas importantes, né? Pedro Teixeira e Raposo Tavares, né? Que vão ajudar nessa expansão luso-brasileira e nessa consolidação da presença luso-brasileira. Agora, quando eu falo consolidação da presença luso-brasileira, de novo, você tem bilhões de pessoas morando aqui. Tá? Mas, eventualmente, você tem um entreposto comercial, você tem um forte, você tem, em algum momento, alguma vilazinha, principalmente pensando mais no centro-oeste, que isso gera muito, né, diante do quadro esparso de população europeia no continente sul-americano. Tá? Você só vai ter uma presença mais intensa de pessoas e tudo mais nos centros urbanos, que vão de duas uma, ou nos grandes portos ou nas grandes cidades do interior de produção mineradora. Então, assim, ou é um grande porto, e quase sempre é algum tipo de centro administrativo, Salvador, Rio de Janeiro, Lima, tá? Ou Buenos Aires, não era centro administrativo, mas era um grande porto comercial, ou nas grandes cidades do interior, dentro de uma lógica de mineração. Ouro Preto ou Potosí. Tá? Do resto, enfim, é uma presença europeia muito esparsa. E a presença de mestiços também, junto com esses europeus, muito esparsa. Tá? Não só navegantes, não só diplomatas, né? E não só bandeirantes, né, fazem este processo todo. Já volto para aquilo. Mas também nós temos o quê? As missões religiosas. Em especial, capuchinos, dominicanos, sim, mas em especial os jesuítas. Tá? Então,
Essas missões religiosas, elas são importantíssimas porque não só elas se colocarão como um outro vetor, tá? Como outro auxílio, desculpe, como outro auxílio, outro ponto de auxílio a esses vetores de ocupação, né? Então, esses vetores de ocupação, não apenas numa lógica comercial, né, e diplomática, mas também em uma lógica religiosa, tá? Então, esses vetores de ocupação também terão um ponto de auxílio importante nessas missões religiosas. Tá? E nesse sentido, tá, essas missões religiosas, elas vão permitir, tá, o desenvolvimento locais, elas vão permitir o desenvolvimento, elas vão permitir o desenvolvimento de uma plataforma comum de repertório cultural. Basicamente pelos seguintes motivos. Por que elas permitem o desenvolvimento de uma plataforma comum de repertório cultural? Primeiro porque você tem, eventualmente, a conversão de pessoas a determinada estrutura religiosa. E aí, quando você converte essas pessoas, por mais que elas tragam elementos próprios, por mais que você tenha um sincretismo, como você vai ter, enfim, mas passa a existir um ponto em comum, você passa a compartilhar de certos valores, você passa a compartilhar certas referências. E o segundo ponto, para que tudo isso aconteça, você precisa do quê? Você precisa de uma língua, você precisa de um sistema de comunicação comum. Eu preciso me comunicar com você. Se eu preciso comunicar com você, primeiro eu preciso entender o que você está falando. E depois você precisa entender o que eu estou falando. Quem desenvolve isso são os jesuítas. Eu primeiro vou entender o que você está dizendo e vou entender esse seu sistema de comunicação e depois eu vou fazer com que você entenda o meu. E uma coisa genial que os jesuítas vão fazer é o seguinte: o meu não será apenas o português. O meu será uma língua que é um amálgama entre uma língua pré-colombiana ou línguas pré-colombianas com a língua portuguesa. E, de certa forma, também estão fazendo isso nas regiões espanholas. E daí que você vai ter duas grandes línguas gerais no Brasil. Você tem uma língua geral setentrional e você tem uma língua geral meridional. Tá? No caso, tá? Então vejam, não só permitir a organização de uma cultura luso-brasileira ameríndia, mas uma língua comum. Tá? No caso da língua geral, no âmbito setentrional, era o Nhengatu. O Nhengatu não é uma língua de uma tribo específica. O Nhengatu é uma amálgama do português com certas referências do tupi. Principalmente desse tupi mais ao norte. Da mesma forma que nós teremos na região de São Paulo, hoje São Paulo, Minas, Paraná, a língua geral daqui. E essas línguas são diferentes. Então você tem uma estrutura de comunicação popular comum ao sul e você tem uma estrutura de comunicação popular comum ao norte. Até o século XVIII, a língua geral era a grande referência linguística fora do litoral. Então, assim, se você quiser se comunicar nas bandeiras ou nas entradas, você fala a língua geral. Se você quiser se comunicar nas monções, você fala a língua geral. Pode ser a língua geral do sul, pode ser a língua geral do norte, mas você fala a língua geral. E essa língua geral foi ensinada para rezar. E ela vai servir como um meio importante de comunicação. E, de certa forma, isso vai permitir o quê? Vai permitir a formação de alguma estrutura cultural compartilhada. Tá? É só, enfim, com a reforma de Pombal, expulsão dos jesuítas, e aí você vai ter a substituição e o fim da língua geral. Mas até hoje certas expressões elas são advindas dessa língua geral. E se você fala
Se alguém fala porta, porteira, portão, é por conta da língua geral. Tá? Bom, vamos lá. Então, aqui voltando, esse é o mapa completo, tá? Mostra aqui todas as bandeiras, todas as entradas, esses mapas maravilhosos da FGV Atlas, do pessoal do CPDOC, né? E aqui você tem as grandes, né, as principais bandeiras, as principais entradas e as suas respectivas áreas aqui de ocupação. Tá? Mas vocês percebem aqui, né, como você tem uma presença aqui efetiva, né, no litoral nordestino, e aqui o litoral mais do sudeste, né, que hoje chamaria de sudeste, um pouquinho aqui só no sul, mas aqui nessa região do sudeste, principalmente São Vicente, né, e todo esse eixo aqui do nordeste, basicamente entre até Olinda, tá? Que é o grande eixo de ocupação efetiva. Tá? O resto, você tem uma pequena ocupação aqui ao norte, né? E você tem essa grande área que, assim, alguma vez alguém passou, mas você não tem, né, uma presença de fato. Tá? Mas apenas esses pontos estratégicos vão ser suficientes para que se consolide uma reconfiguração territorial. Tá? Aqui você tem Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid, enfim, você já tem aqui as linhas também, que depois nós vamos ver isso. Tá. Aí nós temos a Amazônia dos outros europeus. Tá? E isso trará discussões e debates para nós quando pensarmos nos tratados entre tanto Portugal com França, Portugal com Holanda, como também o Império Brasileiro com Holanda, o Império Brasileiro com França, o Império Brasileiro com o Reino Unido, e depois a República Brasileira com a França, a República Brasileira com os Estados Unidos, a República Brasileira com a Holanda. Tá? Nós temos na região das Guianas, tá, uma presença bem curiosa, claro, né, temos o escudo da Guiana, né, como uma realidade geográfica, e aí o escudo da Guiana você tem, né, enfim, portugueses, né, luz brasileiros, mas basicamente pensando nos outros, né, franceses, holandeses, ingleses e uma partezinha ali dos espanhóis no escudo da Guiana. Tá? Mas vamos pensar o seguinte, eu não sei de vocês, mas eu sempre fiz a seguinte brincadeira, tá? Que é assim, eu sempre falei, a América do Sul, tá? Ela tem os 3 grandes esquisitos. Tá? E quais são os 3 grandes esquisitos? Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Tá? Quais são os 3 países, né? Mesmo que um seja departamento do mar da França, mas quais são os 3 países sobre os quais nós basicamente não sabemos nada da América do Sul? Partindo do pressuposto, todos temos boa formação, etc. Não sabemos nada de Suriname, não sabemos nada de Guiana, não sabemos nada de Guiana Francesa. Né? De repente você percebe que nesses países a presença de população da Índia é fundamental. Você fala, uou, quer dizer que tem um monte de indiano lá? Quando você sabe que há nesses países colônias chinesas centenárias, tudo isso, enfim, decorrente principalmente dos holandeses e dos ingleses, uou, como assim? É porque essas 3 guianas, elas vão seguir uma lógica diferente do resto do continente sul-americano. Porque o resto do continente sul-americano vai seguir a grande lógica da relação Portugal-Espanha. Essas 3 vão seguir uma outra lógica. E isso, inclusive, vai se refletir depois, como nós vamos ver no nosso terceiro encontro, no Tratado de Cooperação Amazônica, na posição do Brasil em relação à independência de Guiana, Suriname, enfim. Então, aqui é uma outra lógica. E essa lógica dessas 3 aqui, tá? Hoje, né, Guiana Francesa, Guiana e Suriname, é uma lógica que ela está muito mais atrelada ao Caribe do que o resto do continente. O sentido econômico e social que se dará às Guianas, esse sentido, ele passa por uma relação com Caribe, África e Ásia. Mas ele basicamente não passa por uma relação com o resto do continente da América do Sul. Então,
entender a lógica de Guiana Francesa, Guiana e Suriname é entender essa relação com o Caribe, com África e com Ásia. Muito mais do que a sua lógica com o resto do continente. Tá? Grosso modo, nós temos uma ocupação original que eu digo a partir dos europeus, tá? Não falando das populações pré-colombianas. Mas nós temos uma ocupação original francesa e holandesa sobre essas áreas, e que depois, por várias coisas que estão acontecendo na Europa, a Inglaterra / Reino Unido vai se fazer presente também. Então, o primeiro momento é França e Holanda. Tá? Você tem aqui a parte da Espanha, mas a parte da Espanha não tem Holanda. E em algum momento, você vai ter aqui Inglaterra / Reino Unido. Tá? Então, vamos lá. A costa do Nordeste, o subcontinente, estava muito mais vinculada ao Caribe do que à Amazônia. Tá? Você tem uma seção durante um breve período de tempo, que era a França equinocial, que era a França aqui ao norte, né? Da mesma forma que houve a França Antártica no século XVI, mas enfim, a França equinocial. E depois de algumas explorações do século XVI, a Holanda e a França foram as primeiras a ocupar, tá? No início do século XVII. Então, assim, as ocupações efetivas, as ocupações mesmo só começam no século XVII. Até então, só exploravam, estavam lá, de vez em quando passavam, mas assim, gente que vem, que vai ter casinha, que vai fazer uma plantation, né, que vai tentar dar algum sentido maior, além de um mero entreposto, né, século XVII. Tá? E, eventualmente, o Reino Unido consolida a sua influência, né, durante as revoluções, a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas. Né? Com o fim das guerras napoleônicas, em 1814, tá, você passa a ter a divisão que basicamente você tem hoje, tá, entre Guiana britânica, Guiana holandesa e a Guiana francesa. Tá, atualmente, né, Guiana, Suriname e Guiana francesa. Tá? Então, percebam, né, que à medida que o Reino Unido, a partir de 1700, né, que o Reino Unido se consolida como um player, que se consolida como um Estado relevante na política europeia, né, avançando nos séculos 18 e 19, tá? E aí especificamente aqui por conta das consequências da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, o Reino Unido acaba consolidando a sua posição. Tá? Antes o Reino Unido tinha só um entreposto comercial e, enfim, participava junto com Holanda e junto com França, e principalmente com Holanda, nos proveitos da Guiana, e aí vai ter uma hora que o Reino Unido vai falar, não, agora eu quero uma área minha. E eu tenho inglês aqui. Eu tenho súditos, eu tenho plantation, e eu vou ter uma área minha. Tá? E aí, em 1814, se dá essa divisão. E notem, quando essa divisão se dá, e isso nós vamos ver na próxima aula, o Império terá de ter alguma resposta a isso. Tá? E aqui, o futuro, né? Reino Unido de Brasil, de Portugal, Brasil, Algarves, né? Precisará estabelecer as suas relações na Amazônia com Holanda, com a França e com o Reino Unido. Né? Então, nós vamos ter uma Amazônia que vai gerar uma lógica na relação Portugal-Espanha, e nós vamos ter uma Amazônia que vai gerar uma lógica com Holanda, com França e com o Reino Unido. Então, entendam que nós vamos precisar compreender qual é a relação entre Portugal e Espanha, como estamos compreendendo, e como isso gera a necessidade de reconfiguração do território entre Portugal e Espanha, mas também precisaremos de uma reconfiguração do território com França, com Holanda e com Reino Unido. Tá? Uma sequência de tratados. Tá?
na época da colônia e o comecinho ali do Reino Unido, de Portugal, Brasil, Algarves. Tá? E nós vamos ter os tratados de Utrecht, 1713, 1715, nós temos o Tratado de Madrid, nós temos o Tratado de Alpardo, Santo Ildefonso, Badajoz e Congresso de Viena. Tá? Esses, pelo menos, são os principais. Tá? Todos esses tratados não vão buscar apenas a atender às demandas locais, mas todos esses tratados também vão procurar atender às demandas, né, extracontinentais. Por quê? Porque se falamos de tratados que são conduzidos por metrópoles, metrópoles essas que não se encontram no continente, até esse momento, metrópoles que não se encontram no continente americano, essas reconfigurações territoriais, deixa eu repetir aqui, essas reconfigurações territoriais, elas atendem não apenas a lógicas locais, a lógicas continentais, mas elas também atendem a lógicas extracontinentais, sejam resultados de conflitos na Europa, sejam resultados de conflitos na Ásia, sejam resultados de conflitos e interesses no Caribe e na África. Então, esses tratados, eles não são orientados apenas pelos interesses deste continente, mas também por interesses que acontecem fora do continente. Tá? Bom, na aula de hoje, tá, eu vou como eu quero colocar todos esses tratados que não se início do século XIX. Né? Depois vamos ver a Amazônia na perspectiva do Império Brasileiro. Né? Tanto no processo de independência quanto no Império, propriamente dito. Né? E depois vamos ver a Amazônia na perspectiva da República, tá? Do início da República e chegando até mais ou menos ali o regime militar. Nessa parte de lógica de ocupação, reconfiguração, etc, etc. E aí, na terceira aula, nós vamos analisar a questão internacional da Amazônia. Nós vamos falar sobre o Tratado de Cooperação Amazônica, a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, nós vamos falar sobre o programa do REDD+, o Fundo Amazônia, como a Amazônia se coloca na discussão de área de interesse comum, patrimônio comum da humanidade, enfim, como que esses conceitos políticos e jurídicos, como que eles se aplicam ou não se aplicam em relação à Amazônia. Tá? Então, nessas duas aulas nossas são focadas basicamente como se dá essa reconfiguração e essa ocupação da Amazônia, tá? Tanto colônia como processo de dependência, Reino Unido, processo de dependência, Império e República. Né? E aí depois como que isso fica nos debates estritamente internacionais. E aí depois temos uma quarta aula com as questões. Tudo bem? Ok? Então, é isto. Hoje eu vou ter que acabar um pouquinho mais cedo, então vai ser 1h30, né? Mas amanhã a gente fica até 1h30 e mais uns 10 minutinhos se precisar. Certinho. Ok? Até amanhã. Então é isso. Até amanhã, pessoal. Obrigado a todos e a todas. Tá? Enfim, espero que tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.